Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Hoje eu inicio aqui um grande desafio para mim, pregar em Efésios. Eu já preguei uma vez, mas era um sermão esporádico, e agora eu pretendo, sempre que tiver oportunidade, pregar nesta carta para os irmãos. Efésios 1, de 3 a 14. Peço também que você deixe sua Bíblia aberta, porque nós voltaremos o texto com frequência. Assim diz a palavra do nosso Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da sua glória, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, ó Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E queremos pedir que o Senhor abra os nossos corações para entendê-lo, ó Pai. Que o Senhor nos ilumine para conhecer os Teus propósitos, ó Pai. Senhor, não nos deixe sair daqui sem conhecer mais o Senhor, ó Pai, hoje. Que algo, Senhor, entre no nosso coração e que transforme toda a nossa vida, Pai. Senhor, nós confiamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, ó Pai. E é por isso que nós pedimos, Senhor, abra os nossos corações. Esse é o meu pedido e o pedido dos meus irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já ouvi vários testemunhos ou várias histórias de como Deus foi bondoso com alguém, dando sempre para aquela pessoa além do que ela esperava. E com certeza você tem inúmeros testemunhos, até da própria vida, a respeito disso. Mas existe um testemunho específico que eu queria compartilhar com os irmãos. E esse testemunho ele é sobre um pastor. Um dia, numa aula do seminário, um pastor nos contou a seguinte história. Olha só. Quando ele terminou o seminário, ele pastoreou várias igrejas. E depois de um tempo, ele estava em uma igreja especial. E nessa igreja, ele sempre parava num bairro com a sua esposa e eles oravam pedindo para que Deus concedesse a graça deles comprar uma casa naquele local. E ele, falando essa história, ele disse que não foram poucas as vezes que ele parava lá naquele local e ele e a esposa deles oravam pedindo uma casa. Depois de algum tempo, esse pastor ele saiu da igreja que ele pastoreava, ele foi para fora do Brasil, depois ele voltou, pastoreou algumas igrejas e hoje ele pastoreia há mais de 22 anos uma mesma igreja. E Deus o abençoou de forma tão maravilhosa que hoje ele tem uma bela casa num condomínio, ele tem uma vida tranquila, e ele
nos contou um fato interessante, que foi depois de muitos anos ele passar naquele local. E ele passando naquele local que ele orava mais a sua esposa, eles agradeceram a Deus. E a palavra dele foi para os alunos falando: Deus faz infinitamente mais do que nós sonhamos e imaginamos. Eu não sei você, mas parece que quanto mais o tempo passa, mais eu vejo a mão de Deus na minha vida. Quanto mais o tempo passa, a gente pode olhar para Deus e ver: esse Deus faz infinitamente mais por nós. E isso também acontece em relação à nossa fé e o nosso conhecimento com Deus. À medida que o tempo passa, nós conhecemos mais a esse Deus. Nós temos mais relação com esse Deus. E nós conhecemos mais o que Ele fez por nós. O texto que lemos, ele é um texto que apresenta justamente essa ênfase. Deus fez além do que pedimos ou do que imaginamos. E Paulo, como testemunha dessas obras grandiosas de Deus, ele descreve quais são elas e também mostra para nós algumas informações sobre a natureza dessas obras. Mas antes de adentrar esse texto e essas maravilhosas obras que Paulo descreve aqui, nós temos que percorrer um caminho ao contexto dessa carta. Como é que essa carta aos Efésios está aqui na Escritura? O que é essa carta? Olha só, a primeira coisa que a gente precisa ver está na própria Escritura. Olha no verso 1 e vê quantas informações importantes nós temos a respeito dessa carta. Leia comigo o verso 1, olha só. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A primeira informação aqui é o remetente. Paulo, o ex-perseguidor da igreja e do próprio Cristo, é quem está escrevendo essa carta. E às vezes a gente passa por cima dessas informações, esquecendo que Paulo era um perseguidor da igreja. E agora ele escreve uma carta para os cristãos. Segundo, esse verso nos apresenta a credencial da mensagem. Paulo, ele não somente deixou de perseguir a igreja, mas ele passou a ser um instrumento de Deus e, pela vontade de Deus, passa a ser um enviado, um comissionado investido de autoridade para falar de Cristo. E Paulo descreve isso quando diz aí no verso 1, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Terceiro, que nos mostra aqui no verso 1, esse verso mostra quais são os destinatários. Olha só a expressão aí no texto. Os santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. E essa expressão ela apresenta algumas peculiaridades. Quais são elas? A primeira peculiaridade desses destinatários é que a palavra Éfeso ela aparece somente uma vez na carta. E só aqui. A segunda coisa é que, diferente de outras cartas de Paulo, que ele sempre parte de um problema, como é a carta aos Gálatas e a carta aos Coríntios, em que Paulo sempre começa falando ou fala de um problema da igreja, quando você lê a carta de Paulo aos Éfesos, você não vê nenhum problema da igreja e nenhuma menção direcionada àquela igreja. Parece que essa carta ela é uma carta muito mais geral do que uma carta direcionada para uma igreja específica. É como se qualquer igreja fosse destinatária dessa carta. Alguns estudiosos eles defendem que essa característica geral dessa carta aponta para uma carta circular. O que era uma carta circular? Era uma carta que era para ser lida em Éfeso, mas enviada para todas as igrejas. Isso faz algo especial. Essa igreja não é só lá para, essa carta não é só lá para Éfeso, é para nós hoje. Essa é uma carta para você ler, é para a igreja. Irmãos,
esse entendimento sobre como é esse contexto da carta, ele é tão importante que faz com que eu e você leiamos essa carta direcionada para nós. A principal mensagem dessa carta, ela é eclesiológica. Paulo está falando para a igreja sobre os benefícios que a igreja recebeu de Deus. Assim, quando você lê essa carta, você vai ver que a primeira pessoa é Paulo, na carta. A segunda pessoa é os santos e fiéis, tanto de Éfeso como de todos os momentos da história da igreja. E a terceira pessoa é o Deus Trino. A terceira pessoa da carta é o Deus Trino. Essa carta ela é dividida em duas partes principais. Do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 16, Paulo vai tratar de 3 assuntos principais. O primeiro assunto é o fundamento da igreja, que é Cristo. O segundo, o propósito da igreja, que é a universalidade. Ela é uma igreja para todos os povos, línguas e nações. E terceiro, fala sobre a finalidade da igreja, que é fazer conhecido o propósito de Deus em Jesus. Do capítulo 4, verso 17, até o capítulo 6, Paulo vai falar de uma prática cristã. O que eu e você, como pertencentes do corpo de Cristo, isto é, da igreja, nós devemos fazer como prática em nossas vidas. Para resumir, para ficar bem gravado na sua mente, imagina o seguinte. Imagina que um médico ele pega um paciente e ele mesmo ensina para esse paciente coisas sobre uma cirurgia que foi feita nele. Então ele pega esse paciente e conta, olha, como aconteceu a cirurgia, quem estava presente na cirurgia, quem foi que trabalhou na cirurgia, como é que funciona a cirurgia, quais são os benefícios dessa cirurgia, e não só isso, mas ele falasse também que a partir de agora, que depois que esse paciente sofreu essa cirurgia, ele precisa viver de um modo diferente. Mesmo que a sua cirurgia fosse irrevogável, ele precisa viver de modo diferente. Os cuidados são diferentes. Depois o médico pega esse paciente e envia esse paciente para ensinar outros pacientes. Se você guardar as devidas proporções, porque não dá para juntar tudo, você vai ver que a mensagem é essa. A mensagem aos Efésios, dessa carta, é essa. Pregar na carta de Paulo aos Efésios não é uma tarefa fácil. Porque dela, quando você vai ler, pipoca tanta teologia, tanta coisa para falar, que eu teria muitos sermões só nesses versículos. E como eu sei que os irmãos não vão ficar aqui se a gente continuar o tempo todo, eu preferi resumir aquilo que é importante, aquilo que, como diz o presbítero Weber, uma mensagem que Deus tem hoje para a sua vida, ou aquilo que é importante para nós. Mas existe outra coisa, também pregar nessa carta encoraja a igreja, é tirar um peso sobre os nossos ombros, é saber que a igreja não opera a si mesma, mas que ela é operada pelo próprio Deus. É tirar os olhos da falibilidade da igreja e colocar os olhos em Deus, nosso Salvador. Diante disso, eu gostaria de propor o seguinte tema para os irmãos nessa noite. O Deus que nos abençoou mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. O Deus que nos abençoou mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. E para trabalhar com os irmãos sobre esse tema, eu gostaria de propor 3 argumentos retirados do próprio texto que nos mostra como esse Deus ele é gracioso, maravilhoso, amoroso e surpreendente. Ao nos dar bênçãos, irmãos, muito além das nossas expectativas, muito além daquilo que a gente espera. E o primeiro argumento é que as bênçãos provêm de cooperação. Talvez você, como um bom calvinista, já deve ter se remexido dentro. Como assim provém de cooperação? Que coisa esquisita é essa? Se você teve isso, pronto, cumpri aquilo que eu queria, chamar a sua atenção.
Irmãos, eu não estou aqui sendo sinérgico, dizendo que o homem coopera para receber as bênçãos, aquelas bênçãos que só provêm de Cristo. O que eu quero dizer é que existe uma cooperação trinitária, ou seja, as três pessoas da Trindade, elas cooperam no plano redentivo. E isso aparece aqui no texto. E geralmente essa é uma confusão que muita gente tem. Quando eu estava dando aula para as crianças, acontecia algo muito engraçado. E isso não foi só uma vez, não. Eu perguntava assim, quem morreu na cruz para nos salvar? Aí geralmente eles respondiam assim, foi Deus. Aí o outro, foi Jesus. Aí de vez em quando levantava e dizia, não foi Deus não, foi Jesus. Aí eu olhava assim, e agora? Como é que eu vou explicar? Por diversas vezes eu tive que passar. Falar assim, vamos continuar aqui. Eu sei muito bem que essa confusão não acontece só nas mentes das crianças. E que a gente já mais velho ainda fica, e aí, como é que funciona isso aí? Quem foi que morreu na cruz? Se você olhar bem nesse texto, você vai ver essa cooperação trinitária entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na obra de Deus, em nós e por nós. Olha aí comigo na sua Bíblia para você ver. No verso 3, Paulo fala o seguinte, Paulo louva ao Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É também dito que foi Ele quem nos predestinou, no verso 5, e que foi Ele também que nos revelou o mistério da sua vontade, o verso 9. Todas essas coisas se referindo ao Pai. Já no verso 7, Paulo fala que é em Cristo que temos a redenção, e que essa redenção foi conquistada pelo sangue de Cristo, o que nós lemos na liturgia, lá em Hebreus 9, versos 11 a 14. O verso 11 também nos diz que foi em Cristo que fomos feitos herança. E depois, nos versos 13 e 14, nós temos a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo sela os santos e também é o penhor da herança. Então, nós vemos essa ação trinitária. E embora vemos nitidamente nesse texto que existe essa cooperação entre as pessoas da Trindade, elas têm apenas funções distintas. Não existe uma hierarquia, mas, como eu disse, funções distintas. O Pai e o Filho e o Espírito Santo são da mesma essência e merecem o mesmo louvor, gratidão e adoração. Embora a questão da Trindade ela seja difícil de ser entendida em sua plenitude, o Deus Trino é quem nos resgatou da morte e quem nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Muitas vezes nós lemos os textos, nós procuramos o que ele diz, mas nós deixamos passar o que o texto não diz. Neste texto você não tem uma ação humana para que os homens possam merecer as bênçãos que é dita no verso 1. Talvez, assim, em uma leitura rápida, alguns possam alegar que no verso 13 daria a entender que essas bênçãos são frutos da vontade do homem e não de Deus. Mas isso é um equívoco. Olha só para você ver o verso 13 comigo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Paulo aqui ele não está falando como essa ação ocorre. Ele está apontando para a ação. Tendo nele também crido, não é dizer, caso você tenha se convencido da verdade, então você terá as bênçãos. Não é isso que Paulo está falando. Toda a nossa salvação e demais bênçãos que temos está centrada na vontade de Deus de resgatar pecadores do lamaçal do pecado e fazer deles santos e irrepreensíveis. Deus ele é o planejador, é o executor e garantidor dessa obra. Qualquer tentativa humana de participar dessa glória é destituir o Senhor de uma glória que é só devida a Ele. E deixa eu explicar para você aqui numa ilustração, e eu acho que foi a melhor ilustração que eu já vi sobre isso. Uma vez, o Joer, aqui nesse púlpito da igreja, ele pregou e falou uma ilustração assim, que uma vez ele foi trocar uma lâmpada com seu filho.
E aí, quando ele estava indo trocar a lâmpada, o filho falou assim: pai, deixa eu te ajudar. O pai fala, né? Pode ficar aqui, meu filho. E aí disse que ele subiu, foi trocar a lâmpada e o filho lá do lado. E aí ele foi lá, estarrachou a lâmpada, guardou a lâmpada no bolso, pegou a outra, colocou, e o filho lá do lado. Quando ele desceu, o filho bate a mão e fala assim, ó, ufa, terminamos. A ideia é a mesma, irmãos. Deus fez tudo. Aquele que tenta usurpar essa glória de Deus, está tentando colocar uma obra em si que não é feita por Ele. A razão de sermos abençoados está aqui no verso 11 e 12. Leia comigo, verso 11 e 12. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós não somos abençoados porque merecemos. Nem porque você ora todos os dias, nem porque você é fiel no dízimo, nem porque você é uma boa pessoa, nem porque você vem à igreja com regularidade, mesmo que todas essas coisas sejam legítimas e boas e devem ser realizadas pelos cristãos. Mas somos abençoados para o louvor da glória de Deus. Ninguém receberá as bênçãos de Deus por sua própria glória. Ninguém na glória dirá, opa, se eu não tivesse dado aquela cesta básica, eu não estaria aqui. Ninguém vai poder dizer, mas se eu tivesse dormido a mais naquele dia na escola dominical, eu não estaria aqui. Porque Deus, irmãos, Ele não divide a sua glória. Mas existe ainda um segundo argumento aqui do texto, que fala que as bênçãos provêm de Cristo. As bênçãos provêm de Cristo. A expressão em Cristo, nele, por meio de Jesus Cristo, no amado, todas elas fazendo referência a Cristo como aquele que conquistou as bênçãos de Deus para a igreja, aparecem somadas aqui no texto 10 vezes. Se você ver aí e riscar, você vai ver que aparece 10 vezes. Isso aponta para a conquista das bênçãos de Deus por meio de Cristo. Cristo é a única razão para recebermos as bênçãos de Deus. Este texto ele apresenta aquilo que é chamado na teologia como união com Cristo. Nesta união, Cristo se encarnou como substituto do seu povo, para merecer todas as bênçãos da salvação para eles. Ele pôde merecer a salvação para eles justamente porque já estavam com essa relação como mediador, como cabeça e substituto da igreja. Romanos 5 nos diz que assim como em Adão todos morreram, em Cristo muitos serão vivificados. Em Cristo, por Cristo e com Cristo são expressões que declaram essa unidade entre a cabeça e o corpo. Toda e qualquer bênção que a igreja possui está diretamente relacionada com essa substituição. É por isso que a Bíblia diz que com Cristo fomos crucificados e que Ele é o primogênito de toda a criação. Você já pensou na seguinte questão? Imagine se você morresse hoje. E você estivesse diante de Deus, e Deus perguntasse assim, por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? Qual seria a sua resposta? Será que você poderia chegar para Deus e falar assim, Senhor, porque eu sou íntegro e reto, eu sou justo, nunca fiz nada contra a sua palavra, nem mesmo um de seus mandamentos eu transgredi. Fui condenado quando inocente e morri da minha própria vontade para salvar os que o Senhor queria. Enquanto perseguido, eu orei por aqueles que me perseguiam e não desviei de nenhuma de suas leis, nem para a direita, nem para a esquerda. Cumpri o teu propósito, ó Pai. Não há em mim mancha, eu sou santo, irrepreensível diante de ti. Você não pode dizer isso. Por mais que você se esforce, você não pode dizer isso.
você só poderá dizer: Senhor, sei que com os meus feitos eu jamais poderia entrar aqui. Mas o Senhor olhou para o teu povo e mandou o seu filho morrer no meu lugar e garantir que meus pecados fossem lançados no mais profundo do abismo. E por Cristo foi garantido meu acesso às suas promessas e às suas bênçãos. Irmão, nós precisamos entender que enquanto nós estivermos fora de Cristo e confiando em nós mesmos, nós não temos as bênçãos de Deus. Enquanto nós não estivermos em Cristo e Cristo não estiver em nós, tudo o que Cristo conquistou é nada para nós. Tudo o que Cristo possui é nada se nós não estivermos num com Ele. Mas por que é tão importante dizer isso, irmãos? Por que é tão importante a gente saber disso? Irmãos, eu já falei em outras ocasiões como o senso de merecimento ele é tão ligado na gente. Como esse senso ele está tão enraizado dentro de nós. Como nós trocamos a graça maravilhosa de Cristo e queremos um merecimento barato. Como Deus diz em Jeremias 2,13, porque o meu povo cometeu 2 males. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm águas. Apocalipse 3 fala da igreja de Laodiceia, que a gente conhece ela muito pela questão da mornidão. Mas o texto diz que Cristo estava batendo à porta da igreja. Por que Cristo estava batendo à porta da igreja? Porque ele foi colocado para fora. Cristo ali não era o centro de tudo que eles mereciam, que eles iam receber. Tudo o que precisamos é de Cristo. Se Cristo estiver em nós e nós nele, nós temos tudo o que precisamos. Tudo. Tem gente que acha que falar sobre graça traz preguiça para a igreja. Se nós já temos tudo em Cristo, então vamos viver a vida de qualquer forma. Para quê ajudar na igreja? Para quê ajudar o próximo? Para que vir à igreja? Já temos tudo em Cristo. Para que ir ajudar na arrumação da igreja? Para que passar pelos mesmos problemas que toda a igreja tem? A verdade é que quando essa graça entra no coração, você não consegue ficar parado. Você não consegue deixar de se envolver. Porque o seu Senhor fez infinitamente mais por você. Ou simplesmente você vai dizer, como eu ouvi aqui na arrumação ontem, quando eu estava passando e 2 irmãs estavam conversando. E uma delas falou assim, eu tenho certeza da minha salvação, porque Deus não me deixa quieta quando eu sei que tem algo para fazer. Sem Cristo, nós não temos uma igreja. Nós temos um cemitério de pessoas que ainda respiram. Sem Cristo, nós não temos uma igreja. Nós temos um cemitério de pessoas que ainda respiram. Mas ainda existe um terceiro argumento que fala que as bênçãos, elas são maiores que as nossas expectativas. Muito maiores que as nossas expectativas. Como eu já disse anteriormente, esse texto daria para fazer muitas pregações, principalmente nessa questão das bênçãos. No verso 3, Paulo diz que Deus, o Pai, nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Do verso 4 em diante, Paulo vai listar essas bênçãos. Por causa do tempo, não dá para entrar em todas elas, mas eu quero destacar algumas com você aqui nessa noite. A primeira bênção que eu quero destacar está no verso 4. Olha aí comigo, verso 4. Paulo diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Vamos ler esse texto junto? Vamos ler? Melhor. Pessoal preparado aí?
antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Às vezes nós esquecemos da grandeza do que Paulo está falando aqui. Seremos santos e irrepreensíveis. Todo cristão verdadeiro, ele deseja ser fiel a Cristo. Mas por muitas vezes nós pecamos. E pelo menos acredito que aconteça aquela sensação que consome o coração. O salmista Davi, no Salmo 32, diz que enquanto ele calou os seus pecados, os seus ossos se envelheceram pelos seus constantes gemidos todo dia. Porque a mão do Senhor pesava sobre ele, e seu vigor se tornou em sequidão de estio. Irmãos, Paulo está falando que nós não sentiremos mais a dor do pecado. Talvez uma ilustração sobre essa dor possa nos ajudar aqui no momento. Olha só o que aconteceu lá em casa. Alguns dias atrás aconteceu um problema lá. Então, na tentativa da gente descobrir a verdade, fizemos o que qualquer pai faz. Colocamos os meninos enfileirados, e aí foi. Qual o primeiro? Foi você? Não. Aí fomos no segundo. Foi você? Não. Fomos no terceiro. Foi você? Não. E aí sucessivamente. Senão vou até o quarto, né? Aí, voltamos atrás de novo. Dei uma chance. Falei, olha, agora, se vocês me falarem a verdade, não vai ter repreensão. Foi você? Não. Foi você? Não. Foi você? Não. E aí, sem saber mais o que fazer, fomos dormir. E enquanto nós estávamos dormindo, eu e a Esther lá começamos a ouvir um choro baixinho. E as palavras falando assim: eu sou mal, eu menti. Irmãos, nós não sentiremos mais essa dor. E naquele susto, ele bateu no quarto e falou assim: pai, mãe, fui eu, me perdoa. Seremos santos e irrepreensíveis. E não precisaremos mais coser folhas de figueiras diante de Deus. Nem sentiremos medo na sua presença. E isso, irmãos, é além de qualquer expectativa que eu e você tenhamos. Mas existe uma segunda bênção aqui que eu quero dar ênfase também. Olha aqui no verso 5. Nele, Paulo diz que Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Leia comigo aí o verso 5. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Deus, em seu infinito amor, sem nada fora dele mesmo, que o movesse a fazer qualquer coisa, Ele nos separou para que fôssemos seus próprios filhos. Deus nos destinou para que fôssemos membros da sua própria família. Neste caso, irmão, é difícil de achar alguma analogia humana, porque a adoção que Paulo está falando aqui vai além de qualquer ato humano. Essa ação não dá apenas um novo nome, um novo status legal, uma nova relação familiar, como acontece na adoção que a gente conhece. Ela também dá uma nova imagem. Nessa adoção, nós somos tão ligados a Cristo que passamos a ser co-herdeiros com Ele. Imagina só, irmãos, que mudança. Nós éramos inimigos de Deus. Mas em Cristo Jesus nós passamos a ser seus filhos. Que conforme a palavra usada por Paulo no original, corresponde ao direito
de mesmo que não sejamos filhos como Cristo é, nós recebemos todos os benefícios de um filho natural. Isso está além da sua expectativa? A terceira bênção que eu quero dar ênfase aqui nessa noite está no verso 7. No 7 a 10. Paulo nos diz que em Cristo temos a redenção, pelo sangue de Cristo temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça do Pai, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e que Ele nos revelou o mistério da sua graça. No verso 7, nós temos a proclamação de Paulo sobre nossa redenção em Jesus. Nessa redenção, temos a emancipação da maldição do pecado, ou seja, da culpa, do castigo e do poder do pecado, e temos também a restauração, a verdadeira liberdade, e tudo isso acontece segundo a graça do Pai. Mas além dessas maravilhosas bênçãos, Paulo diz algo muito especial no verso 8 e 9. Esse conhecimento ou entendimento, ele tornou-se conhecido para nós. Deus revelou o seu mistério de que, como diz o verso 10, tudo foi convergido em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Deus nos deu a conhecer a maior história já contada, a da graça de um Deus em Cristo. Irmãos, nenhum filme, nenhum livro, nenhuma música pode ter uma história tão bela e tão importante como a história de Deus com seu povo. Nada supera o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Nenhuma religião é mais linda. Nenhuma história é mais grandiosa do que o conhecimento do mistério de Deus em Jesus Cristo. Deus nos deu a conhecer seu maravilhoso plano, sua majestade, seu maravilhoso amor, e isso também é além de qualquer uma das nossas expectativas. Deus nos deixou conhecê-lo e conhecer essa maravilhosa graça. Por fim, a quarta bênção que eu quero olhar com você está no verso 13 e 14. Os versos dizem, olha aí comigo. Nele também, vocês depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam um selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, nós não devemos ter dúvida de como estamos ligados a Cristo e em todos os benefícios que isso traz para nós. Quanto mais um cristão entrega a sua vida ao seu Senhor e põe sua confiança nele, mais ele o conhece. Quanto mais nele se confia, mais se aprende a confiar nele e conhecê-lo. E para que não haja dúvida de que estamos em Cristo e Cristo em nós, Deus nos selou com o Espírito Santo. Você já viu em filmes que a marca de um reino é um selo real? Tudo aquilo que pertence ao reino e ao rei é marcado com um selo real. Um selo, nos tempos antigos, ele não era estampado, como a gente vê aí nos filmes, mas era fixado ou atado a um objeto. Ele era usado para 3 finalidades básicas. O primeiro era garantir o caráter autêntico de um documento. O segundo era usado para marcar figurativamente uma pessoa, que aquela pessoa representava o rei, ou era do rei. Era usado para marcar uma propriedade e proteger contra a violação e dano, para que ninguém entrasse naquela propriedade, porque a propriedade era do rei. Parece que as 3 finalidades elas são indicadas para a gente entender esse texto. O Espírito testifica nos nossos corações que essa mensagem de Cristo e da sua graça, ela é verdadeira. Que somos filhos de Deus, e se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Esse selo também demonstra que somos pessoas a quem nada pode prejudicar e a quem todas as coisas cooperam juntamente para o bem, porque somos do Rei. Deus nos marcou com o Espírito, testificando que somos sua propriedade particular. Mas Paulo, ele continua no verso 14, dizendo que o Espírito Santo é o penhor. A palavra utilizada por Paulo aqui para se referir a esse penhor é a palavra arrabon. E diferente do que conhecemos como penhor, que é levar uma joia ou algo de valor ao banco para que ela seja avaliada, e ela fica ali como garantia. Caso você não pague, aquilo ali já está restituindo todo o valor que você pegou. Correto? A palavra rabon, ela indica aquilo que a gente conhece como um sinal. Quem aí já comprou carro, sabe o que é isso. Ou comprou um imóvel. Mesmo que não seja aconselhável fazer isso, mas existe algo chamado sinal. E isso tem dado aí muito golpe. Cuidado, hein? Estou só explicando, gente. E como é que funciona? Mesmo que não seja aconselhável fazer isso, quando alguém vai comprar um carro ou um imóvel, a pessoa pede um sinal, ou seja, uma primeira parcela do valor total do carro ou do imóvel, para garantir que aquele negócio será efetivado posteriormente. Todo mundo conhece um sinal aí? Sim, né? Então tá bom. O Espírito Santo, ele é o sinal na vida do crente. Deus nos deu uma primeira parcela dessas bênçãos. Quando Deus deposita o Espírito Santo nos corações dos seus filhos, Ele mesmo se obriga a dar o total restante de todas as bênçãos da salvação merecidas por meio do sacrifício expiatório de Cristo. O fruto do Espírito que habita em nós, que é dito lá em Gálatas, o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e o maravilhoso produto disso tudo, que é a certeza da salvação, são as primícias da santificação eterna. Quando o Espírito te dá isso, ele está fazendo você sentir o gostinho e ser santo e irrepreensível na glória. Essa é uma parcela que nós temos já das bênçãos eternas. Como conclusão, eu quero te fazer a seguinte pergunta: será que realmente Deus não nos abençoou além das nossas expectativas? Deus não nos deu somente uma salvação barata e a oportunidade de vivermos como miseráveis na glória, pedindo perdão o tempo todo para Deus. Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Nos chamou para sermos seus filhos, e tudo isso pela graça. Ele nos deu um novo status, uma nova vida, e isso tudo pelo sacrifício de Cristo. Será que realmente é melhor deixar essa fonte de águas vivas, que jamais vai secar, que é a graça de Deus, para a gente cavar cisternas que nem retém água? Que não consegue segurar? Será que vale a pena realmente deixar a fonte de bênçãos para seguir os prazeres do mundo? Será que vale a pena? Deixa eu te dizer uma coisa. Salmo 127 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. As bênçãos também são assim. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Diante disso, tem 4 aplicações aqui, direcionadas a cada um específico. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo, e que é a fonte de todas as bênçãos, hoje você tem a oportunidade de fazer.
Por isso, entregue sua vida e descanse no amor de Cristo. Você não conseguirá pelas suas próprias obras. E o tempo está correndo. O segundo grupo de pessoas, se você colocou Jesus, que é a fonte de todas as bênçãos, do lado de fora da sua vida, volte ao primeiro amor. Volte a Cristo. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Você que pela graça de Deus tem se mantido firme na mesma esperança que você foi chamado, que tem esperado no Senhor, trabalhe com alegria, não para homens, mas para o Senhor que fez infinitamente mais por você. Qualquer coisa que você for fazer, lembre-se disso. Cristo fez infinitamente mais por você. Irmãos, nós vivemos em igreja. Igreja tem o quê? Gente. Não tem? Gente tem problema? Demais. Quando você olhar para o seu irmão, e for um dia que vocês não deram muito certo naquele dia, lembre-se que Cristo fez infinitamente mais por você. E aqui a quarto grupo de pessoas é aqueles que têm cansado da igreja e de todos os problemas que a igreja tem. Saiba que é Cristo a cabeça do corpo, que é abençoado nele, e nós não somos os médicos da nossa própria cirurgia. Se fôssemos, morreríamos. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completar para a sua glória. Que Deus te abençoe, irmão, e que me abençoe também nessa caminhada. E vamos firmes, porque tudo está em Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai grandioso, sabemos que não somos dignos, ó Pai, de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado por nós, para nós, ó Pai. Senhor, o Senhor tem sido tão bondoso, e antes mesmo que nós viemos a nascer, ó Pai, o Senhor já pensava em nós, ó Pai. Senhor, como esse universo é grande e maravilhoso, mas o Senhor lembrou de cada um de nós, ó Pai, especialmente pelo nome. E sabemos, Senhor, que o Senhor não pode mentir, e que todas essas bênçãos que Paulo, Senhor, disse aqui, é verdadeiro, Pai, e acontecerá, e já tem acontecido em nossas vidas, ó Pai. Senhor, ensina-nos a confiar no Senhor mais e mais. E quando, Senhor, desviarmos para a direita ou para a esquerda, Pai, que o Senhor nos mantenha reto, ó Pai, através do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos deu uma parcela significativa, Pai. Mas que existem muito mais bênçãos, ó Senhor, eternas, para que nós possamos gozar junto ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque lá poderemos olhar ao Senhor como os seus santos, ó Pai. Que sim, fomos pecadores, miseráveis um dia, mas um dia o Senhor nos deu um novo status, uma nova vida. Nós agradecemos, oramos, em nome de Jesus. Amém.